Bom, hoje nós vamos de fato começar a falar de vetores. Eu tive que antecipar um pouquinho por causa de um exemplo anterior, mas vamos falar mais claramente, mais calma, em detalhes, né, nesse vídeo. Bom, vetor, o que é vetor? Até agora nós trabalhamos com variáveis que a gente chama de variável escalar. Por exemplo, quando eu faço assim, ó, x igual a 10, isso aqui é uma variável escalar, tá? O que quer dizer uma variável escalar? Ela não tem nem dimensão, ela só tem um valor, independente do tamanho do valor que tenha lá, né? Pode ter 1000, pode ter 1 milhão, pode ter 10, pode ter 1, pode ter A, pode ter B, certo? É o que a gente chama de variável escalar, ela só vai ter um valor armazenado. Já os vetores é um tipo de variável que a gente já começa a falar em dimensões, tá? Ela é uma variável que a gente chama unidimensional. Por quê? Tá? Ela tem, imagina por exemplo, uma lista de compra que você escreve no supermercado na mesma linha, tá? Os vários itens, ou escreve números um do lado do outro, né? Número 1,2,3, né? 1, 2, 3, 4. Então o que acontece? Isso tudo vai ser armazenado dentro de uma variável, certo? E ela tem uma dimensão, isso é, ela vai crescendo aqui, ó, vai crescendo aqui, ó. À medida que eu for colocando mais elementos, ela vai crescendo. Então ela tem uma dimensão, se a gente for imaginar uma tabela, né? É como se fosse uma linha da tabela que vai acrescentando colunas, certo? Então isso é vetor, ele tem muita aplicação, certo? Esse modelo que eu vou mostrar aqui é um modelo clássico de vetor, né? As linguagens atuais, elas trabalham um pouquinho mais interessante. No próximo vídeo eu vou mostrar como o Python de fato lidar com isso, né? Que ele trabalha com lista, mas é no próximo vídeo. Bom, então eu vou fazer o primeiro exemplo aqui, ó. Eu vou fazer uma lista de supermercado, lista. Eu vou colocar lá o que eu quero, tá? Eu quero comprar sabão, café, sei lá, pão, tá? Pão e tá, vou fechar minha lista aqui. Não vou botar mais um item para ter graça, né? Carne. Bom, dessa forma aqui eu criei um vetor. Eu vou dar um print nele só para a gente ver como é que o sistema, o Python vai mostrar isso para a gente. Olha lá, o que ele mostrou para a gente, ó. Ele mostrou que tem os componentes, né? Elementos: sabão, café, pão e carne, certo? Então a forma básica que eu posso criar um vetor seria dessa maneira, certo? Eu posso acessar elementos específicos no vetor? Posso. Bom, essa chave, esse colchete aqui, perdão, eu uso nesse primeiro momento para colocar os valores lá dentro do vetor. Agora eu vou acessar, num segundo momento, as posições do vetor, certo? Usando o quê? O número da posição dentro do colchete. Ó, o que será que vai imprimir quando eu executar esse programa? Será que vai imprimir café? Será que vai imprimir pão, carne? Vamos pensar, ó. Lembra, na programação não começa do 1, sempre do 0. Ó. 0, 1, 2, 3. Então vai imprimir pão. Vamos ver, ó. Sim, imprimiu pão. Certo? Imprimiu pão. Certo? Então eu poderia pegar qualquer posição do vetor e imprimir, certo? Imprimir a posição 3. Então imprimir pão e carne. E se eu exagerar aqui e tentar imprimir a posição 4, o que vai acontecer? Ó? Já deu um erro, ó. É bom a gente entender os erros, ó. List index out of range. Isso é, o índice está fora do alcance, do intervalo, né? Do alcance, do intervalo que o vetor tem só 0, 1, 2, 3, né? Vai até 0, tem 4 posições de 0 a 3, né? E o 4 já está fora, tá? O 4 já seria um outro elemento aqui que eu poderia colocar. Eu posso brincar com os elementos dele? Posso, ó. Posso fazer o seguinte, ó. Print. Primeiro, né, vamos mudar aqui, ó. Lá na posição 2, vamos pegar 2 mesmo, ó. Fala, não, eu errei, não era pão, era, vamos pensar o que era, foi a tua imaginação aqui, bolo, tá? Essas horas falta imaginação.
Então, eu vou mostrar para vocês aqui o que vai acontecer. Ó. Eu imprimi o valor original dessa posição, depois eu alterei e vou imprimir de novo, certo? Olha lá. O que aconteceu? Imprimi pão, né? Depois alterei e botei bolo, tá? Então eu posso fazer o que eu quiser com vetor. E detalhe, assim, o Python é tão flexível que, por exemplo, suponha que aqui eu troquei o pão, né? Ou se não, tem um produto lá que o nome dele é 7, tá? E eu esqueci de botar entre aspas, né? Isso vai gerar problema? Não, né? O Python ele tem uma incrível capacidade, né, de suportar, tá, tipos diferentes. Tá? Vou imprimir a lista aqui completa, né, só para vocês verem que o 7 está lá. Então eu posso colocar tipos diferentes. Ó. Botei número junto aqui. Poderia colocar caractere? Poderia. Poderia colocar um ponto flutuante, né? Um pi, né? Poderia. Certo? Então Python dá muita liberdade. E isso é bom, tá? Porque facilita. Às vezes a gente quer guardar informação sobre uma pessoa, pode ser que aqui esteja o nome, aqui a idade, aqui o salário, aqui o endereço, né? Dando um exemplo. Então poderia na mesma lista ou no mesmo vetor, né, guardar os dados, né? Bom, então tem esse primeiro exemplo aqui. Eu vou comentar ele. Partir para o segundo exemplo e por último nós vamos fazer um pequeno programa aqui já usando vetores. Tá? Então suponha que eu queira armazenar notas de um aluno. Ó. Eu vou pegar aqui notas. Vou botar lá, vamos supor que a primeira nota dele foi 10, depois ele ficou preguiçoso, tirou 5 e depois tirou 3. Não, 3 não, vamos fazer ele ser aprovado, né? Tirou 8. Tá. Aí, o que eu posso fazer com isso aqui? Tá? Eu posso calcular uma média. Tá? Como é que eu calcularia a média? Bom, são 3 notas, né? 3 notas e basta eu somar elas e dividir por 3, tá? Em outras linguagens, talvez eu até teria que fazer uma repetição, mas aqui é muito simples. Ó. Eu vou fazer assim, média, tá? É igual. Vou somar, né? Vou fazer uma maneira aqui sem usar funções, tá? Então, eu vou, nesse primeiro exemplo aqui, eu não vou precisar de um for, certo? Mas, nos próximos, talvez a gente precise. Se eu usasse uma função aqui, eu não precisaria, tá, fazer o que eu vou fazer agora. Então, vamos lá. Eu vou pegar a nota 0, tá? Somar com nota 1 mais nota 2. E vou dividir por 3, tá? É uma maneira bem manual que eu estou fazendo. Depois a gente vai melhorando isso aqui. Então, olha lá, eu vou imprimir agora. Print. Média. Opa. Notas, né? Perdão. Vamos mudar aqui nota. Então, olha lá, a média, isso é um valor bem grande, né? A gente pode mudar isso aqui, botar menos casas decimal, certo? A gente vai ver isso ainda. Então eu calculei aqui, tá? Eu já sabia que eram 3 notas, certo? Tem maneiras mais inteligentes de fazer isso aqui? Tem, certo? Tem maneiras que a gente pode adicionar notas, certo? Fazer um somatório. Então eu poderia, por exemplo, criar isso aqui, ó, vazio. Tá? E depois eu poderia, vai dar erro, né? Certo? Depois eu poderia ir adicionando notas, certo? Aí a gente já vai começar a entrar um pouquinho na característica de lista para poder resolver esse problema de uma forma mais inteligente aqui, certo? Então aqui eu vou tirar essas duas linhas só para vocês verem que eu posso inicializar uma variável, tá, de lista vazia, certo? Uma nota vazia. Então, pensando nesse exemplo que a gente viu nota, vamos fazer esse programa aqui, para a gente finalizar o vídeo fechando com chave de ouro. Então, eu vou fazer exatamente aquilo ali, ó. Vou criar, né? Vou criar essa variável nota, que ela vai ser um vetor, né? Certo? Vai ser um vetor.
E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou pedir para a pessoa ler nota, certo? Vai lendo nota, não sei quantas notas. Então, lembra qual que é a melhor estrutura de repetição para isso? Tá? Vou chamar essa variável de notas, né? E vou ter uma variável escalar que chama nota. Tá? Nota. A primeira nota, eu vou começar assim, 0, para a gente poder fazer o quê? Qual a estrutura de repetição melhor que existe para a gente... Se a gente não sabe quantas vezes vai ter o loop, eu não sei quantas notas o aluno tem. Se eu soubesse que era só 3, tá? Seria fácil, mas eu estou pensando uma coisa aqui mais flexível. Então, quando a gente não sabe, a gente usa o while, né? Aí eu vou botar aqui, ó, enquanto nota for maior que 0, eu vou digitar notas, certo? A hora que a pessoa quiser sair, ela digita -1, por exemplo, certo? Então, vou lá, ó, notas, e agora, como é que eu vou incluir? Ó, vou usar uma função que chama append, tá? Vou colocar lá no fim a nota que eu digitar. Só que, perdão, aqui eu tenho que digitar a primeira nota, né? Perdão. Nota igual input, vamos transformar em número, né? Para não correr risco desnecessário. Int, perdão. Né? Mas, se bem que a nota, ela pode ter casas decimais, né? Então, vamos botar float. Então, vai lá. Input, digite uma nota. Poderia até botar informação, -1 para sair, né? Mas nós estamos só fazendo um teste aqui. E aqui eu vou guardar a nota, certo? Depois, só para a gente testar, eu vou só imprimir essas notas. Print notas. Imprimir essa lista de notas que eu vou digitar. Então vamos lá, ó. F5, perdão, F5. Não está pedindo para digitar a nota? Digite uma nota. Espera aí. Por que não está mostrando a mensagem? Notas igual a 0. Nota. Ah, desculpa. Ah, claro, né? É igual a nota maior ou igual a 0, perdão. Né? Olha lá, digite uma nota. A pessoa tirou 10. Depois tirou 5. Depois tirou 3. E depois eu vou sair. Tá? Esse -1 deveria estar lá. A gente tem que corrigir isso. Certo? A gente tem que corrigir esse tipo de coisa. Então, vocês viram que assim, eu posso ter quantas posições eu quiser, digitar quantas notas eu quiser. Certo? Como é que a gente pode evitar o -1 de entrar aqui? Certo? Como a gente poderia fazer isso aqui? Eu poderia botar aqui, por exemplo, várias soluções possíveis. A primeira que vem à cabeça é o quê? If nota maior que 0, né? Maior ou igual a 0, a pessoa pode tirar 0, né? Certo? Aí eu vou colocar ela lá. Vamos fazer um teste novo, ó. 10, 5, 1, -1. Pá, aí, ó, tá vendo? Gravou até 1, certo? Bom, e como é que nós vamos fazer uma média aqui? Certo? Como é que nós vamos fazer a média aqui? Eu vou nos forçar a usar uma estrutura de repetição aqui para praticarmos, né? Então aqui eu armazenei. Certo? Aí vai em determinado momento do programa eu quero calcular a média. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável soma igual a 0, certo? Vou pegar aqui uma variável i, né? Range. Então vamos lá, qual tamanho agora que a gente vai colocar? Essa é a grande questão, certo? Ah, mas eu não sei quantos foi digitado. Existe uma possibilidade de você fazer o seguinte, ó, len, da palavra em inglês length, né, tamanho, né, comprimento. Então eu vou pegar aqui para descobrir quantas notas tem. Será que isso funciona? Primeiro, vamos imprimir para ver se isso funciona mesmo. Ó. Print len notas. Tá, vou digitar aqui só 2 notas para a gente terminar logo. Então, ó, ele imprimiu aqui 2 notas, tá? 2 e 3. Então eu vou usar isso aqui para saber até onde que eu vou. Certo? Vamos ver se isso aqui não tem um bugzinho, porque a gente sempre tem aquela questão, será que eu tenho que botar mais um? Vamos descobrir isso aqui. Então tá, ó, eu vou pegar eu vou somar todas essas notas.
soma igual a soma mais a nota que está naquela posição. Notas na posição I. Opa, perdão. Na posição I. Certo? Vou fazer um somatório. Certo? Depois que eu sair desse for, aí eu vou calcular a média propriamente dita. Ó. A média é o quê? É a soma de todas as notas pelo número de notas. Então, a soma eu já tenho. Como é que eu sei o número de notas? Eu já calculei aqui. Ó. Posso até calcular de novo, guardar numa variável. Certo? E vou imprimir a média. Média, 2 pontos. Então, vamos ver se isso funciona. Opa. Então, olha lá, digite uma nota, 10, depois a pessoa tirou 8, depois tirou 5 e vamos sair, né? Então, ele calculou a média. Ah, esse número é ruim para a gente testar, vamos pegar uns números mais fáceis. Então, lá, tirou 10, tirou 0, né? E depois vamos sair. A média tem que dar 5, né? 5. Certo? Essa fica fácil. 10 mais 0, 10 dividido por 2, 5. Certo? Então, funciona essa lógica aqui. Certo? Como eu disse, lista ela tem um monte de outros segredinhos que a gente pode usar. No momento, eu só mostrei aqui, ó, o append, né, para acrescentar alguma coisa no fim da lista. Então, essa lista nossa ela é dinâmica, não é igual aqui, ó, que tinha um valor, um número fixo aqui. Não, ela é dinâmica, ela vai crescendo. Tá? Depois a gente vai ver como tira, depois vai ver como insere numa posição. E acessamos as posições aqui como se fosse um vetor clássico. Né? Certo? E aí depois calculamos a média. Então, estamos apresentados aos vetores. Tá? No próximo vídeo nós vamos ver listas.